Muito bem, meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo que já foi lido, o capítulo 4, verso 2 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor e, com esse texto, darmos início aqui ao tema que temos para tratar nesta noite. Um tema certamente muito importante, um tema prático, mas que todo cristão deve ter em mente esta mensagem para seu crescimento espiritual. Colossenses capítulo 4, verso 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos crentes que estavam na cidade de Colossos. E ali ele tinha uma série de questões para tratar, mas ele vai principalmente mostrar que Cristo é este cabeça da igreja, que a igreja deve seguir a Cristo, deve honrar a Cristo, deve obedecer a Cristo. Ele está também desfazendo algumas ideias que estavam querendo implantar naquela cidade, naquela igreja, de voltar ao judaísmo, de voltar à prática da lei. Ele vai corrigir isso. No entanto, nós vamos ver que apesar de Paulo estar dizendo que os crentes são salvos pela graça de Cristo, que eles devem permanecer em Cristo, que é a plenitude de tudo para nós, que é Deus plenamente, ele também diz que nós devemos andar de acordo com esta realidade. Sempre nas suas epístolas, o apóstolo Paulo primeiro fala da doutrina, depois diz como nós devemos andar para cumprir aquela doutrina. Aqui no capítulo 4, já no final da carta, ele já está concluindo os seus assuntos e ele vai então fazer um pedido de oração àquela igreja, que orassem por ele. E nós vamos ver que aquilo que Paulo está querendo é que Deus abra a porta da palavra para ele, e ele vai orientar também os crentes como eles devem andar, como eles devem falar, para que sejam testemunhas vivas do Senhor Jesus. Então é sobre este assunto, sobre o testemunho do cristão, que nós vamos falar nesta noite. Em primeiro lugar, nós entendemos plenamente que o cristão é uma testemunha de Jesus. Jesus não nos salvou para nós ficarmos escondidos, calados, para nós ficarmos ocultos, para vivermos como se fosse uma espécie de agente infiltrado do céu no meio do povo que não fala, que não se manifesta, mas Ele nos comissionou para sermos suas testemunhas. No Evangelho de João, capítulo 15, ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então ele diz que vai enviar o Espírito Santo para testemunhar, para falar, mas que cada crente, cada discípulo também vai testemunhar, também vai ser uma testemunha. E aí depois, quando Cristo é elevado aos céus, ele envia o Espírito Santo, e lá em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo iria descer
E ele desceu exatamente para capacitar os crentes, para que fossem testemunhas de Jesus. Então, cada cristão foi chamado por Jesus para ser uma testemunha. E o que é uma testemunha? Alguém que dá um testemunho, ou seja, alguém que declara alguma coisa que ele sabe, que ele conhece. O testemunho é a declaração que uma pessoa presta para esclarecer fatos do seu conhecimento. É muito comum num tribunal alguém chamar uma testemunha e ele vai então dizer o que viu, o que experimentou, o que ele sabe, para servir de testemunho ali. Agora imaginem que alguém coloca uma pessoa como testemunha num processo e quando o juiz a chama, diz: pronto, o senhor diga aí o que o senhor viu. Não, eu não vi nada. Mas então fale alguma coisa. Não, não vou falar nada. Não, mas o senhor não é uma testemunha. Não, mas eu não estou aqui para dizer nada. Então imagine que tipo de testemunha é essa. É melhor deixar fora do rol de testemunhas alguém que não quer falar. Porque se não quer dar testemunho, não é uma testemunha. Assim também o cristão, ele deve falar de Jesus, porque ele nos comissionou para sermos suas testemunhas, para falarmos dele, para darmos testemunho de quê? Em primeiro lugar, nós vamos falar do que Cristo fez por nós. E ele fez muita coisa por nós. Ele nos salvou, ele morreu por nós, ele nos deu da sua graça, ele nos transformou, nos deu uma nova vida. Ele fez muito por nós. E ele quer que nós falemos disso. E também ele nos deu uma mensagem, ele mandou que pregássemos. Então, testemunhar é falar do que Deus fez por nós e também falar da sua palavra, da sua mensagem. Veja aqui em Atos capítulo 10, um exemplo disso. Os discípulos estão falando e eles dizem: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha os discípulos aqui dizendo: nós somos testemunhas das coisas que ele fez. Jesus fez muitas maravilhas e eles estavam prontos a falar sobre isso, a dizer ao povo o que Jesus fez por eles e o que Jesus fez de uma maneira em geral. E depois ele diz: ele nos mandou pregar ao povo. Ele nos mandou que fôssemos testemunhas também anunciando a sua mensagem, que ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então nós temos aqui um resumo do que é testemunhar. Pregar a palavra, falar da mensagem de Deus, do que ele fez por nós. Mas também há um outro aspecto no testemunho cristão, é que testemunhar também é dar o exemplo de uma vida cristã. É dar um bom testemunho. É mostrar ao mundo a vida transformada que nós temos porque Cristo nos fez novas criaturas. Se você é crente em Jesus, você agora é diferente. Você agora é uma pessoa diferente da pessoa que era antes de conhecer Jesus. E você deve dar testemunho dessa mudança de vida ao mundo. Um cristão que diz ser cristão, mas continua vivendo igual a como ele vivia antes de ser cristão, nós precisamos perguntar se realmente ele teve um encontro com Jesus, se Jesus mudou realmente a sua vida. Então vamos ver essas duas partes aqui. O testemunho de falar de Jesus e o testemunho de mostrar uma vida cristã transformada, como um exemplo do que o cristão deve fazer para testemunhar de Jesus. Primeiro nós vemos que o apóstolo já diz aí que convém que nós tenhamos um bom testemunho dos que estão de fora, dos que estão fora da igreja. Aqui Paulo vai usar a mesma expressão, os que estão de fora.
Os cristãos são aqueles que estão de dentro, portanto, da igreja. E ele diz que nós devemos dar bom testemunho para não cair na afronta e nem no laço do diabo. Porque quem dá mau testemunho acaba sendo preso por Satanás. Ele não consegue mais testificar de Jesus, ele não consegue mais dar um exemplo de uma vida transformada. Vamos ver então, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer para pregar, que é anunciar o Evangelho. Jesus mandou que nós anunciássemos o Evangelho. E isso não é um pedido, irmãos. Isso é uma ordem de Jesus para a sua igreja. Isso é uma ordem que ele nos deu. Veja que em Mateus capítulo 28, nós temos muito conhecido este texto, né? Quando Jesus disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus mandou, ide por todo mundo, ide e ensinai as nações. Isso é uma ordem de Deus para nós. Não foi um pedido apenas. Portanto, nós devemos pregar o Evangelho como parte da nossa responsabilidade como cristãos. E o que nós vemos na igreja primitiva é que as pessoas, quando elas aceitavam a Jesus, elas imediatamente tinham um desejo de falar de Jesus. Um desejo de contar aos outros o que Jesus fez por elas. Algumas vezes Jesus até teve que acalmar um pouco os ânimos. Disse, olha, não conte nada a ninguém, não diga nada. Porque talvez isso fosse precipitar a sua popularidade e Jesus tinha um tempo para cumprir o seu ministério, né? Não podia se tornar tão popular assim no primeiro ano que já quisessem arrebatá-lo para fazer dele rei, porque ele tinha ainda todo um processo para cumprir. Mas veja, por exemplo, aquela mulher samaritana que Jesus encontrou junto ao poço lá na cidade de Sicá. A mulher conheceu Jesus, identificou como sendo o Messias, e depois que realmente falou e identificou Jesus quem ele era, ela saiu correndo, diz o texto. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aí nós vemos ela dando testemunho de Jesus. Ela disse, venha ver um homem que me disse tudo. Venha ver esse homem que sabe das coisas, que conhece a vida das pessoas. E disse, ele não é porventura o que nós esperávamos, o Cristo, o Messias. E o que nós vamos ver mais adiante é que toda aquela aldeia creu em Jesus. E disse, já não é por causa do teu testemunho, mulher, mas nós temos visto que este é o Cristo de Deus, que este é o Messias. Ela aceitou a Jesus, Jesus mudou a vida dela e ela correu para testemunhar. E olha que não era fácil, porque ela foi dizer à cidade, aqueles homens, e todos que lemos o texto conhecemos a fama dessa mulher. Era uma mulher que já tinha desfeito alguns casamentos, já estava com um marido que nem era dela. Mas ela, quando foi mudada, quando teve a sua vida transformada, ela não se importou com o que iam dizer, não se importou se alguém ia dizer que ela se calasse, mas ela foi dar testemunho do que Jesus havia feito e de quem ele era. Então nós vemos que a igreja primitiva nos dá esse exemplo. A igreja nasceu testemunhando de Jesus, irmãos. Quando os cristãos foram perseguidos, em vez de correrem para se esconder, eles oraram pedindo que Jesus lhes desse mais ousadia para falar. Olha o texto de Atos, capítulo 4. Eles oram dizendo, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. É uma coisa impressionante, irmãos, vermos a igreja sendo perseguida, ameaçada, estão dizendo, não falem mais desse Jesus. E eles estão orando, dizendo, Senhor, nos dá mais ousadia para falarmos mais da tua palavra. Queremos contar mais de ti, queremos falar mais de ti. Aleluia. Aqui está uma igreja que é exemplo para nós nisso. Eles eram testemunhas de Jesus.
E aí nós precisamos entender que testemunhar de Jesus, que confessar Jesus diante dos homens, é uma obrigação do crente. E isso é algo muito sério. Vejam o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 12. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aí está uma ênfase muito grande em alguém dar testemunho de Jesus, em falar de Jesus, em confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E não está dizendo num quarto escondido, nem sozinho no seu aposento, mas está dizendo diante dos homens. O cristão, portanto, cristão verdadeiro, precisa falar de Jesus, contar o que ele fez na sua vida. Nós vemos então que a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos falar de Jesus, devemos pregar o Evangelho. Aliás, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 15, ele diz que cada crente deve estar sempre pronto a falar da sua fé. Olha o que diz o texto: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele diz que devemos estar sempre prontos. Não é assim, não, eu vou fazer uma campanha de oração para poder começar a testemunhar de Jesus. Eu vou fazer 15 dias de jejum para poder falar de Jesus para alguém. Não, ele diz, estáis sempre prontos. A qualquer um que pergunte. Se você está esperando o ônibus ou o barco e alguém chega ali junto, você pode falar de Jesus. Se você está na rua, se você está no trabalho, se você está na escola, você pode falar de Jesus. Você pode dar testemunho do que Jesus fez por você. Isso é o que o Senhor espera de nós. Aí nós vemos, queridos, que pregar o Evangelho não é uma questão apenas de sermos evangelistas, os pastores, mas todo crente deve pregar. E o apóstolo Paulo chega a dizer que devemos pregar, seja oportuno ou não, a tempo e fora de tempo. O que ele quer dizer não é que você deve pregar o Evangelho em toda hora. Não, vamos parar de trabalhar para pregar o Evangelho. Eu sou motorista do carro, eu vou parar o carro para pregar o Evangelho para os ocupantes. Não é isso. O que ele está dizendo é que nós devemos procurar toda a oportunidade. Não só naquele tempo que alguém esperaria, como no culto, na igreja. Mas durante o dia, em qualquer oportunidade que apareça, nós devemos pregar o Evangelho. Olha o que ele diz, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está mandando ao seu jovem obreiro Timóteo que pregue a palavra a qualquer hora que se dê uma oportunidade. E aqui, quando nós vemos o apóstolo Paulo, ele está pregando o Evangelho. Mas aonde ele está? Aonde ele está nesse momento que ele está pregando o Evangelho? Ele está preso. Ele está na prisão. E ele está pregando o Evangelho. Ele está lá no cárcere. E a gente vê, ele está pedindo oração para que Deus abra uma porta. Olha, meu irmão, quem está preso, geralmente vai pedir que abra a porta da prisão para ele fugir. Mas Paulo não, ele está preso, mas ele está pedindo, ore para que Deus nos abra a porta da palavra, para falar do mistério de Cristo, aleluia, pelo qual também estou preso. Ele sabia que estava na prisão por causa de Cristo, mas ele está pedindo que orem, não para que a porta da prisão se abra para ele fugir, mas para que a porta da palavra se abra para ele falar. Paulo, até mesmo preso, pregava o Evangelho. E escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. É impressionante como ele não perdeu tempo
Pelo contrário, já que tinha que ficar um guarda vigiando ele, o guarda não podia fugir, o guarda não podia fechar os ouvidos, não podia dormir, tinha que ficar vigiando. Então Paulo pregava o evangelho para o guarda. Aí quando mudava o turno, aí ele pregava o evangelho para o outro guarda. Aí quando vinha aquele e saía aquele e vinha outro, ele pregava o evangelho para aquele outro. E ele vai dizer assim, toda a guarda pretoriana, todos os soldados ouviram falar do evangelho. As prisões de Paulo foram suficientes para lhe dar a oportunidade para pregar o evangelho para toda aquela guarda. É impressionante ver alguém que, em vez de ficar depressivo porque está na prisão, em vez de ficar procurando uma maneira de fugir, ele está procurando uma maneira de falar da palavra de Deus, porque entende que é uma testemunha de Jesus que deve pregar o seu evangelho. Então a oração que ele pede aqui, ore por mim para que Deus abra a porta da palavra. E ele vai dizer ainda, para que eu possa falar dela, para que eu possa manifestar esta palavra e que faça como convém falar. Ele quer ser compreendido naquilo que ele vai falar. Ele pede sabedoria para poder então falar a palavra de maneira a ser compreendido. Ele pede que a igreja ore por ele para que ele saiba como convém falar a palavra a cada soldado. O soldado A era diferente do soldado B. E ele precisava então saber falar para um e para o outro de maneira a que fosse compreendida a mensagem do Evangelho. Então nós somos essas testemunhas que em qualquer lugar, em qualquer situação, devemos anunciar o Evangelho. Só que infelizmente, queridos irmãos, há pessoas crentes em Jesus que parecem que têm vergonha do Evangelho, que tem vergonha de dizer que é crente. É uma espécie de crente 007, né? Ele está lá, escondido, infiltrado, ninguém sabe que ele é crente. Se o irmão aparecer na repartição, no local que ele trabalha, a paz do Senhor, todo mundo olha para ele e você é crente. Não, é que eu estava aqui infiltrado. Aquele crente que não manifesta a sua fé, a sua palavra. Mas Paulo diz assim, olha, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo vai dizer, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu falo do Evangelho a qualquer hora, a qualquer um, tanto a judeu quanto a grego, porque o Evangelho é o poder de Deus, que mudou a minha vida, que me salvou e que pode salvar todo aquele que crê. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós, como cristãos, somos portadores da maior mensagem que o mundo precisa ouvir. Somos portadores dessa mensagem. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você descobrisse a cura para o câncer, se você descobrisse uma substância que, tomada uma vez, curava completamente a AIDS, se você descobrisse uma cura para todas as infecções, um antibiótico que eliminasse todas as infecções, você não contaria, você não espalharia essa notícia, as pessoas não iriam correr querendo ouvir o que você tinha para dizer, todo mundo não ficaria interessado, não viriam repórteres do mundo inteiro para aqui, para entrevistá-lo, saber como era esta cura, pois você tem a cura do maior de todos os males do homem, que é a cura do pecado. É a cura que não somente vai beneficiar o corpo, mas vai beneficiar a alma, o espírito do homem. Ele pode até morrer de uma infecção ou de uma doença, mas a sua alma está reservada para a vida eterna, que somente Jesus pode dar. E você tendo esta cura nas suas mãos, você não vai espalhar para as pessoas, você não vai contar para os seus colegas e vizinhos como eles podem obter a cura do pecado, a salvação, a vida eterna. Nós cristãos não podemos nos envergonhar, mas precisamos falar de Jesus. Às vezes nós encontramos alguma desculpa. É porque eu não sei falar direito. É porque eu não li a Bíblia toda ainda.
Ah, é porque não tenho muito tempo de crente. Ah, porque no meu trabalho as pessoas não querem ouvir falar. E por isso, e aquilo outro. Mas se nós olharmos para Paulo, ele está preso. Ele está numa prisão. E a prisão naquela época não era como a prisão de hoje. Não existia ainda esses direitos humanos. As masmorras eram lugares fétidos, sujos. Paulo está preso, acorrentado. Ele tinha toda a razão para dizer: eu não posso pregar o evangelho desse jeito. Eu não posso falar de Jesus algemado. Mas não, ele pregava o evangelho naquela situação. Se ele pregava daquele jeito, irmãos, qual a nossa desculpa para não pregar, para não falar, para não testemunhar, para não dizer às pessoas o que Jesus fez por nós, para não contar a elas a mensagem do evangelho? Nós precisamos falar de Jesus. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? É porque tem gente que diz que não sabe falar de Jesus, que não sabe pregar, mas se ele assistir uma partida de futebol no domingo de tarde, na segunda-feira de manhã ele conta os lances, diz o nome dos jogadores, diz a hora que saiu o gol, diz os erros do juiz, diz tudo. Com toda a empolgação. Ou se ele assistir uma novela, ou um reality show, ou assistir um filme, ele conta tudo. Ele sabe o nome das personagens, ele diz tudo o que aconteceu. Com toda a empolgação ele fala daquilo. Como é que eu posso dizer que não sei falar de Jesus, se eu sei contar tantas outras coisas com tanta empolgação? E deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão. Se os crentes falassem na segunda-feira, do culto do domingo, como as pessoas comentam do futebol ou do Big Brother, o mundo inteiro já estaria evangelizado, porque as pessoas com muita empolgação testemunham: olha, você viu fulaninho, cicraninho, olha aquele lance, aquele gol, as pessoas estão empolgadas se o seu time ganhou, ou se aquela pessoa que ele estava torcendo foi expulsa do reality show ou não. E nós cristãos estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem de salvação, de transformação de vida. E isso não nos empolga para nós chegarmos na segunda-feira no trabalho, na escola, na rua, falando do que nós recebemos da palavra de Deus na igreja. Nós precisamos ver se somos realmente testemunhas de Jesus. Se realmente nós somos testemunhas do Senhor, Ele espera que nós falemos dele. Se Jesus não nos empolga o suficiente para falarmos dele, precisamos ver que tipo de cristão nós somos. Se o Big Brother, se a novela, se o futebol, se o MMA, se isso nos empolga mais do que Jesus, como está a nossa fé? Nós precisamos falar de Jesus. Deixe o seu coração se encher da maior notícia que esse mundo precisa ouvir. Deixe o seu coração palpitar por Jesus. Ele morreu por você, aleluia. Olha, se você estivesse se afogando e alguém lhe salvasse ali no cais, você contaria para as pessoas: você soube, eu ia morrendo, mas fulano me salvou, eu estou muito grato. Se você estivesse esperando um carro e de repente um acidente, um carro vinha para cima de você, alguém lhe salvou, você ficaria muito grato, contaria para todo mundo. Mas Jesus não lhe salvou só dessas coisas, não. Ele lhe salvou do inferno, da morte eterna. Ele lhe salvou da perdição. Você não vai contar o que Ele fez por você. Você não vai espalhar por aí esta bênção que Ele lhe deu. Enche o seu coração de Jesus e saia por aí falando do que Ele fez por você. Aleluia. E nós não precisamos, queridos, ficar de maneira nenhuma com medo do que vamos falar, com medo do que vamos testemunhar. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos ajuda. Você não está sozinho quando você está testemunhando. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós, e Ele já veio, Ele habita em você, e Ele lhe orienta, lhe guia para você falar de Jesus. E outra coisa, a palavra de Deus, ela é poderosa. Pregue a palavra, fale de Jesus. A missionária Samira Santos contou-nos um testemunho na época que ela estava na Colômbia, que ela dizia para uma irmã que era nova convertida, não sabia ainda muito sobre a Bíblia, mas ela dizia: diga que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu.
Eu não sei falar muita coisa, eu não conheço bem a Bíblia, eu não sei ler, eu não tenho muita experiência. Eu digo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Se você sabe memorizar isso, você pode falar de Jesus. E um dia o filho daquela mulher estava na rua, sofreu um acidente. Levaram ele para o hospital, muito ferido. E a mulher, aliás, a vizinha daquela crente, teve o seu filho acidentado. E correu então na casa da crente. Bateu lá e disse: olha, você não disse que Jesus salva? Você não disse que Jesus cura? Agora ore pelo meu filho, porque ele foi acidentado. E a nova convertida correu lá na irmã Samira. Irmã Samira, pelo amor de Deus, olha, eu fui dizer aquilo, agora a mulher está querendo que Jesus cure o filho dela. E ela disse: pois vamos lá. E eles oraram e Jesus curou aquele menino, aleluia, como testemunho do seu poder, aleluia. E aquela família aceitou a Jesus como seu Salvador, porque a palavra de Deus é poderosa, irmão. Pregue a palavra com fé, semeie esta palavra. Quem se responsabiliza pelo crescimento dela é Deus, é o Espírito Santo quem a aplica ao coração. Então nós somos testemunhas de Jesus. Fomos chamados para falar dele. Não se esconda. Não seja um crente oculto. Não seja um cristão infiltrado. Seja uma testemunha viva de Jesus. Não se envergonhe de falar de Jesus, porque ele não teve vergonha de ir até a cruz. E a cruz era vergonhosa. Você imagine um homem quase completamente despido, exposto em via pública, sofrendo, gemendo, de uma forma brutal, terrível. Ele foi até ali por mim e por você. Se ele não teve vergonha, mas João capítulo 13 diz que ele amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Se ele foi até o fim por mim e por você, nós também podemos falar de Jesus sem nos envergonharmos do Evangelho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas como vimos no princípio, testemunhar de Jesus não é apenas falar dele. Não é apenas dizer o que ele mandou, nem o que ele fez. Também é dar um bom testemunho. É dar um bom testemunho de uma vida cristã transformada. Aí nós vemos que o testemunho de uma vida transformada, irmãos, pode falar mais alto do que uma pregação. Tem pessoas que não querem ouvir você pregando. Tem pessoas que você começar a falar de Jesus, ele vai dizer: não quero ouvir. Mas ele vai ver a sua vida transformada. Ele vai ver a sua atitude. Quando alguém diz um desaforo com você e você não revida, porque você é crente. Quando alguém quer tirar um direito seu e você abençoa aquela pessoa porque você é crente. Quando você poderia usufruir de alguma coisa que não é sua, poderia passar a perna em alguém, ou poderia pegar alguma coisa que todo mundo ou qualquer pessoa faria, e você não faz porque você é crente. Aí aquela pessoa começa a ver, espere, tem alguma coisa diferente na vida desta pessoa. E aí muitas vezes ele não para ouvir o que você tem a dizer, mas ele vê quem você é em Jesus, a nova criatura que você é por causa da sua fé em Cristo. Há um ditado que diz: o que você faz, fala tão alto que não ouço o que você diz. As pessoas podem não ouvir suas palavras, mas eles ouvem ou percebem aquilo que você faz. E aí o cristão precisa ter a sua vida condizente com a sua pregação. Porque há uma coisa que não funciona no Evangelho, é aquela história: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não adianta você falar de Jesus: olha, Jesus quer mudar a tua vida, se a sua não foi mudada ainda. Não adianta você dizer: Jesus vai lhe dar uma nova vida, se a sua ainda é a mesma. Nós precisamos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Nós precisamos anunciar que Jesus muda as vidas e precisamos ter uma vida mudada que dê bom testemunho de Jesus. Aleluia. Muitos descrentes, queridos, não leem a Bíblia Sagrada.
Eu já dei algumas voltas aí pela cidade, já passei em diversas ruas da cidade, e você não observa ninguém lendo a Bíblia Sagrada. Você não vê as pessoas lendo a Bíblia na praça, nas calçadas, nas ruas. As pessoas geralmente não leem a Bíblia Sagrada. Algumas até têm uma Bíblia em casa. Deixam ela aberta no Salmo 91, como se fosse uma espécie de um talismã, um espanta-espírito. A página já está amarela, mas ele não lê o que está ali, nem vive aquilo que está naquela página. Isso não adianta de nada. As pessoas não leem a Bíblia, o livro, mas elas conhecem a doutrina pela vida dos crentes, pelo testemunho dos crentes. Quer ver? Um crente faça uma coisa errada, a pessoa vai dizer assim, isso não é coisa de crente não. Ele não sabe qual é o versículo e condena aquilo, mas ele diz, a Bíblia não manda fazer isso não. Ele não faz a menor ideia se foi Paulo, se foi Pedro, se foi Jesus, se foi Tiago que disse que não fizesse daquele jeito. Mas ele vai dizer, você não é crente? Crente não faz assim não. Crente não age assim não. O mundo não lê a Bíblia, queridos. Ele conhece a doutrina pela vida dos crentes. Pelo que você vive, pelo que você faz, pelo que você demonstra. É isso que faz com que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Então, se os crentes não viverem a palavra, como as pessoas irão conhecer como deve viver um crente, como deve andar um crente? E nós vamos ver na palavra de Deus que há uma orientação, eu vou citar apenas uma do apóstolo Pedro, mas o apóstolo Paulo também vai dizer, e outros escritores da Bíblia, que nós devemos pregar com a nossa vida, que nós devemos pregar com os nossos procedimentos. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, ele recomenda às mulheres cristãs cujo marido não é crente. E veja o que ele diz. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui está um homem que não é crente, casado com uma mulher crente. E o que se espera, evidentemente, é que ela tenha aceitado a Jesus quando já eram casados, né? Porque a Bíblia não recomenda que um crente case com um não crente. Isso é julgo desigual. Isso traz todo tipo de problemas. Problemas de ordem espiritual, porque o crente é luz, o não crente é trevas. O crente é servo de Deus, o não crente serve ao inimigo. E traz todo tipo de problema de ordem prática, irmãos. Se casarem, quem vai fazer o casamento? O padre ou o pastor? Quando o menino nascer, apresenta na Santa Ceia ou leva para batizar? Depois que ele crescer, vai ser instruído na igreja católica ou vem para a escola dominical? E aí vem uma série de situações realmente irreconciliáveis. O crente não pode se casar com um não crente. O que se entende aqui é que essa mulher não era crente, aceitou a Jesus e seu marido ainda não aceitou. Ela é crente, o marido não é, ele não obedece à palavra, mas Pedro diz, olha, seja sujeita ao marido como a Bíblia manda, ande como uma crente fiel, dê bom testemunho e seu marido será ganho sem palavra. Porque ele conhecia a mulher e agora ele vai começar a ver. Houve uma mudança na vida dessa mulher. O que foi que aconteceu na vida dessa mulher que ela agora é mais obediente, ela agora é mais submissa, ela agora é mais isso, é mais comportada, é mais aquilo. O que foi que houve na vida dessa mulher? Mulher, o que foi que houve na sua vida? E ela vai dizer, foi Jesus que mudou a minha vida, foi Jesus que mudou o meu comportamento, foi Jesus que mudou a minha história. E o seu marido será ganho sem palavra, ou seja, sem precisar que ela pregue com palavras, ela pregará com a vida. E pregando com a vida, ele vai ouvir o que ela tem para dizer. Então nós devemos andar, queridos, conforme a palavra que nós pregamos. Paulo vai dizer aqui que nós devemos andar com sabedoria.
para com os que estão de fora. E muitas passagens da Bíblia nos mostram que nós devemos andar conforme o Evangelho. Veja o que Paulo diz no capítulo 1 dessa mesma epístola de Colossenses, no verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que maneira extraordinária ele diz que o crente deve andar. Primeiro, deve agradar a Deus em tudo. Deve andar de maneira digna diante do Senhor. É porque nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que fica claro aqui em Colossenses e também, ou principalmente em Efésios, que é a chamada carta gêmea, são muito próximas, o conteúdo de uma da outra é muito parecido. Ele vai dizer que nós somos filhos de Deus e que devemos imitar o nosso Pai. Aqui tem muitas famílias nesta cidade. Muitas pessoas são familiares dos outros. E quando você tem uma família e você tem um nome de família a zelar, as pessoas não vão querer que você ande por aí bagunçando, que você ande por aí fazendo coisa errada. Alguém vai chamar a sua atenção e vai dizer assim: olha, você está sujando o nome da nossa família. Você está desonrando o nosso pai, o nosso avô, que foi um dos fundadores dessa cidade, a nossa família, que é uma família tão digna, que é uma família tão decente neste lugar. Você está desonrando essa família. Agora, quando você é crente, você pertence à família de Deus. E se você andar de maneira desordenada, você vai desonrar o nome de seu pai. E alguém vai começar a dizer assim: mas os crentes agora como é que estão? Não diz assim, aquele crente, diz assim: os crentes agora estão fazendo isso. Os crentes agora estão andando assim. O cristão, portanto, que não anda segundo o Evangelho, desonra o Evangelho e desonra o seu Pai celestial. Então diz aqui o apóstolo, nós devemos andar dignamente diante do Senhor, como deve um cristão, como deve um filho de Deus. E ainda ele diz que nós devemos agradar a Deus em tudo, e dar frutos de boas obras, e crescer no conhecimento de Deus. Aleluia. Ainda ele diz, lá em Filipenses capítulo 1, veja, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então o cristão deve andar de acordo com o Evangelho. Deve andar para honrar a Cristo. Deve andar para glorificar a Deus com a sua vida. Nós precisamos então andar. E Paulo diz aqui no verso 5 que nós devemos andar com sabedoria. Saiba como convém andar. Saiba como convém dar bom testemunho. E ele diz, devemos dar testemunho aos que são de fora. Os que são de fora da igreja. Os da igreja são os que estão de dentro do corpo de Cristo. É porque o cristão, queridos, é alguém diferente do mundo. Nós precisamos entender isso. Se você é crente, você é um tipo diferente de pessoa. Você é um tipo diferente de homem, de mulher, de moça, de rapaz, porque você é crente. Os crentes são como pessoas que estão no mundo, mas que não são deste mundo. Pedro escreve para eles e diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Alguém que não é daqui, que está só de passagem. Ele diz que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Se alguém quer criticar o crente, se alguém quer criticar o Evangelho, ele vai ser calado pelas boas obras, pelo bom procedimento do crente. Alguém começa a falar dos crentes, alguém começa a dizer que eles são tolos, que eles são bestas, que eles são isso, que eles são aquilo, mas alguém vai dizer: rapaz, não fale dos crentes não, porque eles são honestos. Não fale daquele irmão não, porque aquele irmão é decente. Porque aquele irmão é um homem sincero, é um homem fiel, é um homem de confiança. Eu conheci
a história de um irmão que ele era vendedor numa loja. E quando o seu patrão reunia os vendedores, ensinava a usar de alguns artifícios para vender. Olha, não diga isso, esconde isso aqui, não fale disso aqui, aumente isso aqui. Mas o irmão não aumentava nada, não escondia nada, ele dizia o que era. E tinha gente que ia embora não levava porque ele dizia a verdade. Olha, esse produto não é muito bom, esse produto é assim, esse produto não dá para isso. E o patrão demitiu o vendedor crente porque achou que ele não mentia e não servia para ser um bom vendedor. Mas aí depois ele descobriu que a pessoa que cuidava das finanças da empresa estava subtraindo algum valor. E ele demitiu aquela pessoa e ele ficou pensando, e agora? Vou ter que arranjar alguém para cuidar das finanças. Eu preciso de uma pessoa honesta. E aí o que ele fez? Ele se lembrou do irmão. Aquele irmão é honesto, aquele irmão não mente, aquele irmão não trapaceia, não passa a perna em ninguém. E aí o irmão que estava desempregado foi chamado para trabalhar nas finanças, no departamento financeiro, ganhando o dobro do que ganhava antes. Por quê? Porque ele era um crente honesto. Ele era um crente de confiança. Aleluia. Então assim deve o crente andar para dar testemunho de Jesus. A nossa conduta, irmão, diz Paulo que deve ser com sabedoria, deve ser sábia para atrair as pessoas para Cristo. O crente deve ser alguém honesto, decente, confiável, não somente por sua causa, mas principalmente por causa de Cristo, para dar bom testemunho e para atrair as pessoas a Cristo. Seja na sua casa, no seu colégio, no seu trabalho, o crente deve dar bom testemunho. Isso vai atrair as pessoas a Cristo. Eu gosto muito de um texto que está lá em Tito, capítulo 2, que Paulo vai dizer que os cristãos, eles são algo como uma ilustração viva do Evangelho. Os homens não sabem ler a Bíblia, mas eles veem como é a Bíblia na vida de um crente. Olha o que diz o texto de Tito. Exorta os servos, os trabalhadores da época de Paulo. Ele diz, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Paulo está escrevendo aos trabalhadores da sua época. Ele diz, diga aos trabalhadores que lá no seu trabalho, ele seja alguém de confiança, ele não ande desagradando o seu senhor, o seu patrão, que ele agrade o seu patrão, que ele não seja do contra, que ele não roube nada, mas ele seja leal. E para que o cristão deve fazer isso? Para que o cristão deve ser esse empregado tão bom? E ele diz, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você está entendendo? Paulo está dizendo a Tito que o cristão ele é uma espécie de ilustração viva do Evangelho. É o que faz atrair as pessoas a Cristo. É um cristão verdadeiro que anda conforme a palavra. Alguém vai dizer assim, mas eu não sei o que tem na vida dessa pessoa, mas olha, ele é uma pessoa que não se deixa abater, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que as pessoas agridem ele, mas ele não revida. Fulano, me diga o que tem na sua vida que você é tão diferente. E aí o cristão vai poder dizer, é Jesus na minha vida. É Ele que me dá paz no meio da tempestade, é Ele que me dá segurança mesmo no meio da adversidade, é Ele que me dá tranquilidade para não revidar as pessoas, é Ele que me dá, aleluia, essa segurança para passar mesmo nos problemas difíceis. Aleluia, é Jesus quem faz isso. E quando o cristão, então, dá bom testemunho de Jesus no seu trabalho, ou aonde quer que ele esteja, ele é uma ilustração viva da doutrina de Deus. Alguém vai dizer, olha, seja crente como fulano. Seja crente como a irmã ali. Porque essa irmã realmente é crente. Essa irmã realmente é uma pessoa diferente. Uma pessoa
que quando ela chega no ambiente, alguém está falando coisas erradas e diz, ei, parou, a irmã chegou aí, o irmão chegou. Ou quando alguém diz uma palavra que escapuliu, diz assim, irmão, desculpa aí, eu não vi que o senhor estava aí. Esse é um crente que vive o Evangelho, aleluia, que dá bom testemunho aonde ele está e que as pessoas, portanto, reconhecem que ele é diferente. Ele é um vendedor diferente, ele é um carroceiro diferente, ele é um comprador diferente, ele é um gari diferente, ele é um pedreiro diferente, qual seja a sua profissão, ele é diferente. Qual a diferença nele? É porque Jesus está na vida dele, faz com que ele seja de confiança, que ele seja uma pessoa sensata, equilibrada. O cristão deve viver o Evangelho de forma a atrair as pessoas para Cristo. Paulo diz que nós devemos andar com sabedoria para com o cristão de fora. E ele diz que nós devemos remir o tempo. Remir o tempo, remir quer dizer comprar. É gastar, investir. O que Paulo está querendo dizer, na realidade, é que nós devemos aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. E não devemos usar o nosso tempo de qualquer maneira. Mas devemos esperar o momento certo e, na hora certa, falar a palavra certa para aquela pessoa. E aí o cristão pode aproveitar qualquer oportunidade. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Nós veremos dias em que o mal está assolando por aí. Dias difíceis. E por isso, cada oportunidade deve ser aproveitada. Se você está esperando o ônibus ou o barco e alguém do seu lado fala alguma coisa, você pode puxar essa conversa para falar de Jesus. Eu fui outro dia atravessar para pegar um material que estava no carro, lá do outro lado, e eu estava com um livro na mão. E quando eu sentei no barco, um jovem que estava do meu lado leu uma palavra que estava na contracapa do livro e disse, o que é isso? E aí foi a oportunidade para ir até o outro lado, falando de Jesus, falando da salvação, falando da responsabilidade do homem. Eu quase pedi o barqueiro para parar. Outro dia o barco que ia parou no meio do caminho porque faltou gasolina, teve que esperar outro barco. Eu estava quase orando para esse que eu ia fazer a mesma coisa, que era mais tempo para falar de Jesus para aquele homem. Mas isso é aproveitar as oportunidades. Aproveitar, irmãos, qualquer oportunidade. A conversa que você tem com uma pessoa, a confraternização da empresa, o presente que você dá de aniversário para alguém. Você vai dar um presente para alguém de aniversário? Não dê uma coisa qualquer, não. Dê alguma coisa que transforme a vida dele. É uma criança? Dê uma Bíblia para a criança, para o bebê. Dê um CD de música ou de um filminho evangélico. É um homem, é uma mulher. Dê uma Bíblia, dê um livro. Dê alguma coisa que fale de Jesus. E isso vai mudar a vida desta pessoa. Isso poderá trazer uma transformação de vida. Eu lembro-me que num amigo secreto da empresa que eu trabalhei, cada um colocou no quadro o que gostaria de ganhar. E teve um colega que ele colecionava aquelas miniaturas de carros, aqueles carrinhos pequenininhos com detalhes, e foi isso que ele colocou lá que ele queria ganhar. E eu tirei aquela pessoa no amigo secreto. Comprei um dos carrinhos que ele queria. Mas eu digo, não vou dar só esse carrinho para esse camarada, até porque ele é muito grande para ficar brincando de carrinho. Comprei uma Bíblia. E quando eu fui dizer quem tinha tirado, como amigo secreto, eu digo, olha, a pessoa que eu tirei pediu uma coisa pequena. E eu comprei. Mas para não ficar só nesse presentinho pequenininho, eu comprei também uma coisa grande para dar para ela. E aí entreguei os 2 pacotes. Quando ele abriu, o pequeno era o carro e o grande era a Bíblia Sagrada. Algum tempo depois, aquele homem foi demitido, entrou com uma ação na justiça para ser readmitido, passou um ano sem receber nenhum salário. E aí, depois de algum tempo, eu encontrei.
E ele disse, com os olhos cheios de lágrimas: olha, Kleber, aquela Bíblia que você me deu foi quem me deu esperança quando eu estava na situação mais difícil. Eu ficava desesperado que não tinha dinheiro para comprar nada para dentro de casa, e eu me lembrei, fui ler aquela Bíblia que você me deu e me trouxe esperança naqueles dias. Ele não deve ter brincado com um carrinho naqueles dias, né? Mas ele leu a Bíblia Sagrada. Então aproveite as oportunidades, reunir o tempo, usar bem cada oportunidade para falar de Jesus. Uma oportunidade que você perdeu, queridos, é uma oportunidade que não volta atrás para falar de Jesus. Outra questão importante no uso do nosso tempo é que nós, quando usamos o nosso tempo, nós estamos dizendo aquilo que é importante para nós. Se você passa o dia fazendo uma coisa, é porque aquilo é importante para você. Então, se você passa o dia lendo a Bíblia, orando, evangelizando, ouvindo música evangélica, você está dizendo que Jesus é importante para você. Mas se passa o dia todo e você nem se lembra de Jesus, e você só passa o dia na televisão, na internet, nas redes sociais, conversando com os amigos, e não tira nenhum tempo para ler a Bíblia, para orar, para falar de Jesus, você está dizendo que Jesus é importante para você? Eu acredito que não. Você está dizendo que as outras coisas são muito mais importantes do que Jesus. Então, reunir o tempo também é usar bem o tempo que nós temos. É usar o tempo que temos para orar, para ler a palavra, para falar de Jesus, para viver uma vida cristã autêntica, para sermos edificados na palavra. Aproveite o seu tempo e fale na medida certa. Paulo diz que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. E aqui há uma coisa, irmãos, que é fundamental no bom testemunho do crente: aquilo que ele fala, aquilo que ele diz. Se alguém que não é crente mora vizinho a um crente e ouve palavrão, gritaria, e houve contenda, e houve briga o dia todo, quando é que essa pessoa vai aceitar Jesus? Só se Deus fizer realmente um milagre extraordinário. Porque ele não tem testemunho. Aleluia! Ele não tem testemunho. Mas quando ele vê o crente, que às vezes abre a geladeira, só tem água. Abre o armário, só tem formiga. Mas ele canta com alegria no seu coração. Ele diz assim: esse crente é doido. Não tem nada para comer em casa, mas ele parece que ganhou na loteria. Ele vai lá saber qual é a razão da alegria desse crente. Aleluia. Ele vai lá querer saber por que esse crente não se deixa abater por circunstâncias tão difíceis. As nossas palavras revelam o que há dentro de nós, irmãos. E se nós estamos cheios de Deus, cheios do seu amor, cheios da sua palavra, nós precisamos falar destas coisas. O Senhor Jesus disse assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É como se o coração estivesse tão cheio que ele vai transbordando. Você pegar um balde, alguém levou o garrafão para encher lá no chafariz e vem balançando e vai derramando o que tem dentro, né? Se tem uma água boa, vai derramar água boa. Mas se o garrafão estava sujo, a água está suja, vai derramar água suja. O que tem no coração é o que derrama-se pela boca, é o que sai da boca. Então o segredo para falar de Cristo é encher o coração de Cristo. O segredo para falar de coisas boas é encher o coração de coisas boas. Aleluia! E isso só pode ser feito se nós realmente estivermos voltados para o Senhor. O que devemos fazer? Falar a verdade em amor, como o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar. O cristão não pode falar algo que não seja a verdade. Falar a verdade de Cristo para as pessoas, mas deve falar em amor. Porque tem alguns cristãos que têm muita verdade, mas pouco amor. E logo, logo vão dizer: se você não aceitar Jesus, você vai pretinho para o inferno. E a pessoa não quer mais ouvir, porque a mensagem é muito dura. E ele poderia dizer a mesma coisa diferente: aceite a Jesus para ir para o céu.
não precisa nem dizer a cor. Você vai para o céu se aceitar a Jesus. A nossa palavra deve ser temperada, agradável, irmãos. Se tem uma coisa que as donas de casa certamente entendem aqui é sobre essa questão de tempero. Se você botar sal de menos, a coisa fica sem graça, insossa, né? Tem muita gente insossa por aí que você encontra e não dá vontade de ouvir ele nem 5 minutos porque não tem graça. Mas tem gente que carrega demais no sal e aí também não tem quem aguente ouvir. E ele fala. Depois de meia hora você olha, ele falou 5 minutos somente. Ele já falou demais, que incomoda. Então qual é o segredo? É uma palavra equilibrada, temperada com sal. Sem pouco sal, sem muito sal. Na medida certa. Quando você prova uma comida bem temperada, você diz, essa está na medida certa. E aí todo mundo quer provar dela. Assim deve ser a palavra do crente. Tiago diz que nós somos fontes de água doce. Todo mundo quer beber dela. O cristão deve ser aquela pessoa que quando passa na rua, todo mundo quer chamar ele. Fulano, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho, fala aí alguma coisa, ora aqui por mim, diga aí alguma coisa, porque ele tem uma palavra agradável, uma palavra de edificação, uma palavra de esperança. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos falar para transmitir graça e edificação ao que ouve. Ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Que Deus nos abençoe, nos ajude, queridos, que possamos ser, então, essas pessoas equilibradas. Quando você for testemunhar, tenha cuidado com algumas coisas. Em primeiro lugar, esteja sempre pronto para falar do plano da salvação. Você pode não saber a Bíblia toda, mas você pode dizer que Jesus salva, que Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Esteja também pronto a evitar as brigas, as confusões, as contendas. Se a pessoa puxar um assunto polêmico, diga, olha, esse assunto é interessante, mas hoje eu queria dizer para você que Jesus é a melhor coisa que tem na vida. Mas e o dízimo, e os santos, e aquilo? Deixa isso para outra conversa. Fale de Jesus. Paulo vai dizer que nós devemos deixar de lado as genealogias loucas, as contendas, as fábulas, e pregar o Evangelho de Jesus. Nós devemos conscientizar as pessoas que elas precisam tomar uma decisão. Tem gente que fica empurrando com a barriga, como dizemos, né? Procrastinando. Outro dia eu vou lá, depois eu vejo isso, quando eu tiver mais velho, ou outra forma. E a Bíblia diz, no dia que se chama hoje, não endureçais o vosso coração quando ouvides a palavra de Deus. Precisamos mostrar às pessoas que elas precisam tomar uma decisão por Jesus. Mostrar a nossa segurança em Cristo, a nossa alegria de ter a vida eterna. Tem crente que não transmite vida. E ninguém vai querer aceitar a Jesus para viver daquele jeito. Tenha uma conduta moral séria. Se o crente não vive o que prega, não deve pregar, porque em vez de dar bom testemunho, vai dar mau testemunho do Evangelho. Então, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser testemunhas vivas de Jesus. O cristão deve ser uma testemunha com suas palavras e com a sua vida. Tem crente que não quer pregar o Evangelho porque se envergonha do Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar de Cristo. Tem outros que não devem pregar porque eles envergonham o Evangelho. Nós também não podemos fazer isso. Nem o crente deve ter vergonha do Evangelho, nem deve envergonhar o Evangelho com a sua vida. Ele deve falar de Jesus e andar de maneira digna. Que Cristo seja glorificado em tudo o que nós fazemos e em tudo o que nós falamos. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Vamos levar para casa esta palavra. Devemos falar de Jesus. Paulo está preso, mas ele está dizendo, ore para que eu possa falar de Jesus. E devemos andar de maneira a ilustrar o Evangelho. Ele diz, ande com sabedoria. Tenha uma palavra sempre agradável. Saiba responder a cada um. Você precisa estar pronto para ser uma testemunha de Jesus. Para que quando você chegar lá na glória, você possa levar
muitas almas para entregar ao Senhor e dizer: Senhor, aqui estão as almas que eu alcancei com o meu testemunho. Se Deus lhe deu talentos, não enterre esses talentos, use-os para a glória de Deus. Fale de Jesus, porque Ele nos mandou fazer isso. E é a melhor coisa que há, porque quando nós falamos de Jesus, além de ter alegria na terra, alguém se converte, a palavra de Deus diz que há alegria no céu quando isso acontece. Irmãos, o céu não se alegra quando alguém faz um gol, quando alguém vence uma luta. Não há nenhuma alegria, nenhuma manifestação no céu com essas coisas banais. Mas quando uma pessoa diz sim para Jesus, o céu entra em festa. Aleluia! E nós queremos, então, que o céu viva em festa. Vamos pregar Jesus a este povo e viver de maneira a agradar a Deus em todas as coisas. Amém, queridos irmãos?